Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é onicocriptose. E aí muita gente talvez esteja nos escutando e não saiba nem o que isso significa, né, Jéssica? A onicocriptose é uma patologia bem frequente que a gente atende em consultório, mas é a famosa unha encravada, que é bem comum. Talvez boa parte de vocês que estejam nos escutando já tenham tido algum episódio de unha encravada. E a gente vai conversar um pouquinho por que isso surge e abordar pelo menos essas orientações iniciais, o que é que a gente pode fazer na terapêutica, né, Jéssica? E como é que ocorreria, então, para quem está nos escutando? Explica aí, Jéssica, como é que ocorre a onicocriptose, por que ela acontece e por que alguns pacientes têm uma predisposição maior para a unha encravada. Ela ocorre justamente quando a lâmina ungueal ela começa a perfurar a pele, que a gente chama a região da paronychia, né? A pele ao redor, próxima da unha. É a região periungueal. Periungueal, exatamente. E aí, qual é a grande dificuldade? É que esse paciente, às vezes, fica cortando errado a unha, tentando cuidar da unha de uma forma inadvertida. Eu acho que esse podcast vai muito para a gente poder mostrar o que é, fazer as orientações e a gente conseguir conduzir. Mas essa perfuração pela lâmina ungueal normalmente vai gerar muito edema, muita dor, muita inflamação. A unha vai tentar reparar, o paciente vai ter um desconforto muito grande. Ocorre mais nas unhas dos pés, né, do que das mãos, mas pode ocorrer também. E existem vários fatores e várias possibilidades que causam. Então, digamos, o evento primário para ocorrer a onicocriptose é a perfuração da lâmina ungueal no tecido periungueal. Isso, então, periungueal. Muitas vezes fica algum filete, alguma parte da lâmina mal cortada que fica meio que enterrada, né? Entrando no tecido periungueal, furando, machucando, que às vezes até num corte inadvertido você percebe essa dor, mas tem gente que não cuida nessa fase. Exato. Acaba aquela perfuração persistindo, gerando edema, dor, inflamação persistente e como a gente sabe que acontece mais no pé, que é uma área facilmente contaminada, ocorre infecção secundária, fibrose, infecção secundária, fibrose. Então, muitas vezes é um ciclo, né, que se repete, que o paciente começa com a unha perfurando, edema, inflamação, infecção, fibrose. E essa fibrose muitas vezes gera uma hipertrofia desse tecido periungueal. Então, muita gente a gente vê, né? Eu acho que vocês em casa também já viram pessoas com hálux, né? Um dedão do pé enorme, com aquele tecido periungueal abundante, até meio que rechaçando e sobressaindo, né? Sobre a lâmina ungueal, que atrapalha ainda mais um corte correto e fica esse ciclo se repetindo e o paciente muitas vezes não sabe o que fazer. E chegam às vezes pacientes no consultório que nem conseguem calçar sapatos, né? A gente atende de forma muito frequente pacientes que ficam, às vezes usando sandália mesmo, porque não consegue calçar sapato pela dor, né, intensa. Então, conduzir isso é muito importante. Aqui a gente tem um desenho, por exemplo, de formas erradas e corretas de cortar a unha. Então, a gente vê algumas pessoas, quando que cortam a unha de forma muito curta. Então, você vê uma exposição até um pouco do leito ungueal aqui. E aí, a gente pode favorecer aqui que essa unha, quando começar a crescer, entre nesse tecido e fica mais sensível, né? Muito. A lâmina ungueal existe para proteger a pele. Então, se você acaba cortando curto demais, aquela pele está sensível, está suscetível a trauma. Então, você pode ter infecção com muito mais facilidade nessa região. Essa forma que está aqui a unha arredondada também favorece a entrada aqui na pele lateral da lâmina ungueal. E algumas pessoas fazem um corte em V. Às vezes, o que eu percebo também, esse corte em V, às vezes é numa tentativa de desencravar a unha. E, na verdade, não se desencrava a unha, né? Unha, quando está encravada, a onicocriptose, a gente vai fazer o tratamento ou tópico ou cirúrgico. Mas não se deve manipular, principalmente o local de circulação terminal. Em que uma infecção ali se torna grave, né? E o jeito correto aqui, né, Cláudia? É justamente quando você consegue cortar a unha passando um pouquinho. Isso. E a gente vê até que fica um pouquinho livre aqui a borda, né? Isso. O ideal é esse aspecto mais quadrangular, né? No qual as pontas da lâmina ungueal fiquem
fiquem expostas sem estarem abaixo da pele da região subungueal. Então, vai evitar que com o crescimento ela enterre e acabe encravando, né? Exatamente. Então, boa parte das vezes o que a gente vê é o processo de onicocriptose começando com o corte inadequado das unhas. Por isso que a gente passa essa orientação assim, parece bem básica, mas que é fundamental para que não ocorram novos casos e que mesmo após o tratamento cirúrgico, quando indicado, não haja recidiva, porque pode acontecer. Porque o corte inadequado é o start, mas o trauma repetido, o uso de calçado fechado, né, predisposição genética, alguns pacientes têm isso, o formato da unha um pouco mais alargado, então facilita esse encravamento, pode acontecer também. Né? Além da falta de higiene, os cuidados que podem promover processo inflamatório e perpetuar esse tecido periungueal a promover fibrose e progressão para uma onicocriptose mais intensa, né, Jéssica? E é exatamente isso. Eu acho que esses calçados e traumas repetidos, eles favorecem muito. Assim, pelo menos no meu consultório, acabo atendendo pacientes que, às vezes, eu até vejo que ele cortou a unha correto, mas acabou encravando mesmo. E mulher muito, né? Mulher que usa calçado de bico fino, escarpão, aqueles sapatos mais fechados, acabam, sem dúvida nenhuma, fazendo com que o volume do dedo seja mais apertadinho. Isso. Então, até aquela corte da unha que estava inadequado, se você aperta, o tecido periungueal vai ficar sobre a lâmina com a predisposição maior para o encravamento, né? Sem dúvida. Mas existem outros fatores também, né? Que a gente já sabe, que a literatura já cita, que podem participar também da gênese das unhas encravadas. O que é que a gente cita também? Diabetes, a obesidade, pacientes que têm insuficiência venosa, ou seja, pacientes que podem ter problemas na circulação periférica e que podem gerar edema de tecidos, edema de parte móvel, podem favorecer a ficar inchado e essa lâmina ungueal penetrar essa região periungueal aí, fazer então tudo que vai gerar edema, né? Renal. Obesidade, disfunção renal, algumas medicações que podem gerar edema periférico, tudo isso vai facilitar. E tem outras coisas que a gente chama atenção também, né, Jéssica? Algumas medicações em especiais podem facilitar o surgimento de onicocriptose e de granuloma piogênico em seguida também. Quais seriam essas? Aí a gente tem a isotretinoína, que a gente utiliza muito. A gente vê, né, amiga? Alguns pacientes que conduzem, que a gente conduz, né, com tratamento de acne, eventualmente vem com encravada, com granuloma piogênico no pé. Eu digo, doutora, eu nunca tive. Eu digo, é a medicação. Exato. A gente tem também a terapia alvo, né, do pessoal da oncologia. Não é raro eles acabarem encaminhando o paciente para a gente. Isso. Porque a gente acaba tendo esse aumento de edema, sim, dão bastante. E alguns anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes. Fenitoína, carbamazepina, alguns desses podem também facilitar o surgimento de unha encravada. E, curiosamente, quando tem esse perfil mais relacionado à droga, não é tão restrita a hálux, né? Exato, então, você vê até nos dedos das mãos, mais de um dedo do pé. Então, não é aquela coisa que necessariamente vai estar o corte errado. É como se tivesse uma predisposição a processo inflamatório e formação de fibrose, né? Passando por cima da lâmina, facilitando esse processo todo. Exatamente. Então, como é que a gente identifica? Eu acho que isso aí até quem nos escuta ou quem não é médico sabe identificar o que é que seria uma unha encravada, qual seria a apresentação clínica da onicocriptose. Normalmente você vai, aqui é o hálux, é o dedo mais comum de ocorrer, né? E a gente começa a perceber que nessa unha você tem um edema, nessa região periungueal, você tem dor, você pode ter secreção, você pode ter hiperemia, né? Calor, e pode ter a formação de granuloma piogênico, pode ser a formação tanto dessa secreção, ela secar e começar a formar crostas. Isso. Então, é um dedo inflamado. Visivelmente inflamado. Você olha, você chega a sentir a dor do paciente, porque é um desconforto muito grande. E às vezes tem tanto processo inflamatório que até a lâmina que ainda está lá, ela meio que descola, né? Você vê que ela fica rechaçada. Descola mesmo do leite e tanta inflamação, às vezes secreção que tem naquela ponta do dedo. Exatamente. E é muito interessante que esse quadro da unha encravada, muitas vezes com um tratamento, por exemplo, cirúrgico, você já resolve essa secreção, você resolve tudo, porque é como se fosse uma reação de corpo estranho mesmo, que aquela pele, naquela região periungueal, vai ocorrer. E aí ocorre toda essa secreção purulenta, muitas vezes, tudo. E aí, no caso da gente perceber do ponto de vista clínico que se trata de uma unha encravada, a gente precisa fazer investigação sistêmica, precisa solicitar algum exame complementar na prática clínica, Jéssica? Não, na prática clínica não. Você diagnostica clinicamente e você vai definir. Se tiver leve o tratamento, se for mais grave, como nessa imagem que a gente está mostrando. Muita gente tem receio, né? Achar que precisa fazer ultrassom ou fazer exame clínico.
Tem paciente que chega até trazendo filhos e diz, doutor, isso vai e volta, ele deve ter algum problema no sangue. Eu digo, não é nada no sangue, não, é muito mais comportamental e muitas vezes pela necessidade de tratamento cirúrgico que não foi realizado, acaba recidivando mesmo quando existe uma tentativa de correção do corte da lâmina ungueal, né? Isso. E aí, de forma geral, como é que a gente pode orientar nossos pacientes de que condutas de prevenção a gente deve adotar para prevenir a onicocriptose? Cortar as unhas adequadamente, então sempre cortar a unha de forma mais quadrangular, mais retinha, ultrapassando um pouquinho a borda, não fazer nem U, nem V, como a gente viu nas imagens anteriores, evitar os calçados de bico fino ou calçados apertados, no caso dos homens, tênis também tênis muito apertado. Comum. Lembrar, eu sempre digo, tênis é um número a mais, tem que ser. Tem que ser maiorzinho, é como um raciocínio da corrida, né? Isso. Então, ter esse cuidado de calçado fechado. E eu acho que a manipulação, eu estou com um caso lá no consultório de uma paciente que ela não tem unha encravada e aí depois de ter da manicure, ela começou o dedo a ficar inflamado, aumentar, ficar com edema, secreção, tudo. A gente está na tentativa de um tratamento que a gente vai discutir mais na frente, mas provavelmente vai para a cirurgia. Acontece. Então, ter o cuidado com essa questão de manipulação. Tem gente que gosta de ver televisão manipulando com alicate, né? Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E às vezes começa com a paroníquea, né? Você às vezes faz o velho bife, não sei se todo mundo no Brasil conhece dessa forma, né? Quando você acaba removendo demais a cutícula, faz um pequeno trauma, entra uma bactéria, faz infecção bacteriana na região subperungueal, incha. Então, aquele tecido perungueal fica com volume maior, ultrapassa a lâmina e a unha passa a encravar. Então, não necessariamente é só o corte errado. Então, qualquer processo que vai estimular o aumento do volume tecidual em torno da unha vai predispor a onicocriptose. Então, às vezes começa assim, num velho bifezinho de manicure ou de você cutucando em casa de forma inadequada. Exatamente. E aí, digamos que não temos um quadro assim tão exuberante quanto aquele que a gente viu aqui na imagem, mas uma terapia num quadro mais leve. Que tipo de terapia conservadora, o que é que a gente pode orientar para melhorar o aspecto e as queixas relacionadas à onicocriptose, Jéssica? Eu acho muito importante a gente conversar sobre essa questão do tratamento sem ser cirúrgico, o tratamento não cirúrgico, porque a gente atende pacientes, eu já tive paciente bebê, sim, que até bebê. Com a unha encravada e que eu não ia submeter ele a uma cirurgia naquele primeiro momento, e eu acredito que você também. Sim. Então, a gente conhecer as terapias não cirúrgicas é fundamental. E aí a gente pode lançar a mão desde compressas mornas, você lava com antisséptico o dedo, sabonete com triclosan e depois faz compressas mornas 3, 4 vezes por dia no local. Isso muitas vezes amolece e reduz a resposta inflamatória, o edema, e essa unha consegue ultrapassar esse local para você começar a cortar corretamente. Algumas vezes a gente lança a mão de corticoide, fazendo até o corticoide oclusivo. Então, às vezes, assim, quando é bebê mesmo, teve o caso que eu tive que passar, ele tinha mais ou menos uns 8 meses, aí eu mandava calçar uma meinha. Sim. Eu não conseguia ocluir mesmo, mas adulta a gente consegue ocluir só o dedo, né, o local. Até com papel filme papel pode fazer filme, isso, muito. Né? Adulto é muito melhor. Mas aí a gente vai fazer isso naquele início, no início, na unha encravada, que ela só esteja com edema. Edema e eritema. E eritema, porque aquelas que estão com secreção já é melhor intervenção mesmo, sabe? Isso. Já tem proliferação bacteriana, a gente não pode deixar aquele meio. Corticoide. Alguns artigos, eles sugerem até o uso de antibiótico tópico. Se achar que tem alguma secreção por infecção bacteriana. Mas seria mais secundário isso, assim, acho que não é o primeiro caso, porque a gente precisa, na verdade, reduzir a inflamação. Então, a gente vai usar um corticoide, um anti-inflamatório se hormonal. tiver dúvida que a gente associa, gente. Exato, pode fazer aquelas oral, dependendo combinadas. da extensão. Exato, exatamente. E além disso, além dos cuidados para reduzir a inflamação, a gente vai ter que fazer pequenas intervenções para facilitar a saída da lâmina ungueal nesse crescimento. O que é que a gente pode fazer? A gente pode usar aqui um algodão, então você pode pegar um pedacinho de algodão aqui, você vai fazer tipo um filetinho de algodão e colocar entre a unha e a borda livre, isso. É como se fosse colocar, minha gente, um maçozinho assim no cantinho de cada lado para elevar a lâmina ungueal e ela ficar exteriorizada além da borda dessa ungueal. Região. Isso. A gente pode lançar a mão também de fio dental. Coisa simples, hein? Que todo mundo tem em casa. Fio dental, você vai, passa o fio dental mais fácil e deixa até onde topar, que aí justamente vai ajudar a levantar. E existe também a forma de você fazer uma talha em calha, que aqui nesse artigo ele mostra como bem... uma órtese, né? Como também para órtese, facilitar esse crescimento ungueal fora da borda, né? Aqui é uma sonda uretral de recém-nascido, pequenininha, 5. Aí você corta a sonda uretral e faz um corte longitudinal nela
e entra na unha. Então, a unha, ó, que a gente está vendo aqui, ela não vai ficar em contato e não vai ficar fazendo como se fosse essa retroalimentação do dano na região periungueal. Então, é uma opção de se fazer para se colocar na unha do paciente na hora. Isso pode fazer em conjunto com as medidas para reduzir a inflamação. Compressa morna, corticoide tópico, ver se reduz o edema e o crescimento correto, boa parte das vezes num quadro mais inicial, pode se resolver com essas intervenções mais simples, né, Jéssica? Exato. E aí otimiza aqueles cuidados do corte da unha adequada. Isso, mas tem casos que não são tão simples assim. Tem quadros que tem já praticamente a avulsão da unha, um tecido periungueal extremamente hipertrofiado, com granuloma piogênito, secreção, o dedo enorme. Exatamente. Como é que a gente conduz? Aí a gente tem que fazer tratamento cirúrgico mesmo, né? E o tratamento cirúrgico, ele é o tratamento padrão ouro para a onicocriptose, porque realmente ele é resolutivo. Demais. E eu acho que dá uma qualidade de vida para o paciente. Eu gosto de operar bastante, eu acho que você também, né, Cláudia? Também. Porque a gente realmente consegue ser muito resolutivo nesses casos do paciente. E aí existem várias técnicas cirúrgicas, depois a gente pode até fazer um podcast só sobre técnicas cirúrgicas, né? Sim. Mas aí, falando de forma mais simples, a mais utilizada seria a gente fazer aqui, ó, a matricectomia. Aqui é um exemplo. Então, vamos aqui. A gente tem uma unha encravada. Essa região da unha encravada que você já percebe até o tecido maior. E a gente tem aqui, por baixo dessa crosta, um granuloma piogênico. Então, a cirurgia tem que ser até a matriz. Então, aqui não está mostrando a foto, mas a cirurgia vai mais ou menos até aqui. Obviamente, vocês estão vendo esse dedo com um garrote. Antes de a gente fazer o garrote, a gente vai fazer o bloqueio anestésico, então faz a antisepsia, limpa bem direitinho, extremidade, né, circulação. Quando você for fazer o bloqueio anestésico, a gente vai mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar no segundo pododacto esquerdo, só para vocês verem. A gente normalmente infiltra aqui nas laterais, como vocês também têm um podcast com a doutora Virginia e a doutora Cláudia sobre bloqueios. Lembrar que aqui é sem vasoconstrictor. Sem vasoconstrictor. Na verdade, existem artigos que dizem que pode, mas a gente não vai... Por via das dúvidas, não tem necessidade. A gente não conhecia, a gente não estudou a circulação toda desse paciente, então a gente vai lançar a mão da lidocaína sem vaso, e aí você vai fazer uma infiltração aqui, e esse bloqueio aqui vai reduzir a inervação do dedo. Então, a gente fez nesse paciente e depois fez o garrote. E aí a gente procede à cirurgia, porque sangra muito a extremidade. E aí você faz um corte, pode ser tanto com lâmina, né? Não sei se você prefere lâmina ou tesoura. Se for tesoura reta, tanto faz, né? Depende da unha. A gente muitas vezes pode curetar até esse granuloma aqui. Muitas vezes, depois, com ele já curetado, a gente vem com a lâmina ou com a tesoura reta e corta até mais ou menos essa região aqui, que a gente precisa pegar e fazer a matricectomia, né? A missão da gente é tirar as células da matriz daquele local para que a unha não volte a crescer ali. Então, na verdade, tem que ser conversado com o paciente que a unha não vai ficar do tamanho que era. Vai ficar com, digamos, a largura um pouquinho menor. Mas se você conseguir fazer corretamente, fica como essa foto. Não fica quase diferente. Sim. A gente consegue ver que foi retirado e essa unha não vai voltar a encravar. Manter o corte correto para essa unha não voltar a encravar. É importante só explicar, né, Jéssica? A cantoplastia, a gente vai fazer uma plastia, uma redução do volume da borda lateral aqui, do hálux. Então, você vai fazer essa higienização, você tira o granuloma piogênico, às vezes pode reparar ainda mais, fazendo até uma higienização com a gaze, né, limpando todo aquele tecido amolecido, muito inflamatório. Tem alguns pacientes que têm uma hipertrofia tão grande que a gente até faz uma excisão em cunha desse tecido hipertrofiado. E aí você fez a cantoplastia. Então, você está reduzindo o volume da borda lateral. Além disso, a gente trabalha na matricectomia, reduzindo a largura da lâmina ungueal. Então, se a gente, entre aspas, emagrece o dedão e reduz a lâmina, a probabilidade de encravar é praticamente resolvida, né? Reduz muito. Então, é uma coisa que a gente faz as duas coisas e consegue manter uma estética bem razoável e resolver praticamente todos os casos. É uma cirurgia bastante resolutiva e que traz uma satisfação para o paciente e para o médico que está executando. Exatamente. Quando a gente tira esse aqui, que a gente vai tentar fazer essa matricectomia, a gente também faz a cantoplastia aqui, a gente precisa muitas vezes usar fenol 88 para a gente poder, como se fosse queimar, cauterizar, destruir a matriz dessa
nessa área lateral. Pode-se lançar a mão de eletrocautério também, de cirurgia. Ácido tricloracético, cético, fenol. 90. Vai depender da experiência e da técnica que cada um adota, né? Você pode colocar aqui e depois você vai proceder. Justamente, essa limpeza de remover tecido digitalizado é fundamental, porque é um foco de infecção. E a gente reduz complicação cirúrgica, né? Isso. Então tem que estar bem limpinho mesmo para você fazer a sutura. Então você faz a sutura no local da matriz que você tirou e você também pode fazer uma sutura, alguns não fazem. Sim. Depende da técnica cirúrgica, a gente pode discutir em outro tamanho podcast, também do dedo. A gente pode fazer para aproximar, para ajudar. As bordas. E a gente reduzir também espaço morto também, porque acaba exudando muito. Isso. E é uma possibilidade cirúrgica. É muito bom, né, o resultado. E lembrar de tirar o torniquete sempre após a cirurgia. Sim. Como realmente a cirurgia é limpa, porque tem esse acessório, digamos assim, mas fazer um curativo com muita gase, porque sangra, orientar repouso adequado desse paciente, perna elevada, porque pode sangrar nessas primeiras 48 horas, isso aí pode acontecer. E alguns pacientes são mais sintomáticos, né, quando veem sangue. Então, orientar e depois de 15 dias, 10, 15 dias, remove o ponto e geralmente está bem mais tranquilo, né, o resultado final, né, Jéssica? Como você disse, assim, é um paciente que a gente acaba dando atestado, ele precisa ficar de repouso alguns dias. Não vai calçar o sapato no curto prazo, Eu né? gosto muito de usar garrote grande, porque eu vejo garrote. Eu deixo já uma pinça presa para não esquecer. Isso, girado. Aqui tá giradinho, tem uma pinça girando. Porque é fácil de tirar. E eu gosto muito de fazer o curativo com dedo de luva. Você faz com dedo de luva? Também faço. Eu pego normalmente uma luva estéreo, aí pego, corto e fica esse dedinho. Depois que limpar, a gente tira esse sangue todo, limpa Coloca bem direitinho aqui, coloca todo o chumacinho de gaze e pega esse dedinho aqui e calça. E aí o paciente não sai de sandália, tranquilo, do consultório. Eu digo para ficar 24 horas. Capacete. Exatamente. O dedinho sai com capacete e depois remove em casa, né? Durante o banho. Exatamente. Porque fica grudadinho a gaze. Exatamente. Precisa colocar pomada? Não precisa. Não existe antibiótico profilaxia para esse tipo de cirurgia, tá certo? Então, às vezes o pessoal fala assim, mas não vai colocar nenhuma pomadinha? Local que tem sutura, a gente não coloca nada. Não se coloca pomada, que tem a sutura. Então, você não coloca, você tem que deixar bem limpo o local. E tem que ter o cuidado, que muita gente tem um receio de lavar no dia seguinte, é pior. Sim, e quanto piora. mais excesso de produto, às vezes é até pior. Né? Então, lavar sempre, tirar resíduo de crosta, de sangue, para manter o ambiente mais limpo e facilitar a cicatrização. Exatamente. E aí, quais seriam as complicações, então, se a gente não intervir na onicocriptose, Jéssica? O que é que pode acontecer? A gente deixa aquele paciente que às vezes não tem acesso ou negligenciou e ele está andando com aquela unha sem condições. O que é que pode acontecer? O que é que pode atrapalhar a rotina dele? O paciente ele pode ter infecção, principalmente pelo Staphylococcus aureus, então você vai começar a ter aquela secreção purulenta, o paciente com dor, que a gente sabe que é uma porta de entrada para o paciente ter todas as epidermites, né? Celulite, erisipela, osteomielite, por aí vai. Também, né? Em casos mais avançados. Exatamente. E esse paciente, além disso, pela formação do granuloma piogênico, ele pode ter hemorragias, sangramentos pequenos, mas com a coca batida. Isso. Então, o paciente que ele pode, de uma lesão que começou inflamatória, ela começou a evoluir para uma infecção, uma complicação infecciosa importante. Isso. E da cirurgia? Muita gente fica com receio, eu vou operar, eu vou ter medo, o que é que pode complicar, o que é que pode dar errado? O que é que você costuma dizer aos pacientes? Eu acho assim que a cirurgia ela vem realmente para agregar. Eu acho que o benefício na qualidade de vida do paciente é imenso. Infinitamente superior ao risco. Muito. Às vezes eu acho que dor é a principal complicação, a mais frequente, porque você baixa o pé, você sente latejar, circulação terminal. Mas aí é levar o membro, daí que eu lanço mão de atestado e também de medicações. Sim, analgésico, o paciente sai com prescrição de analgésico do consultório. É um paciente que a gente tem que explicar que pode sangrar, mas eu sempre digo, olha, eu cortei pequenos vasos. Não foram grandes vasos. Não foram grandes vasos. Toda hemorragia de pequenos vasos, você fazendo uma boa compressão e elevação do membro resolve. Então, mas qualquer coisa me liga, eu acho que é importante para o médico que opera ele disponibilizar, né, o acesso do paciente. Existe, às vezes, médicos que fazem a matracectomia e colocam o fenol 88, às vezes coloca tanto fenol, diz, vou colocar bem muito, porque aí eu vou cauterizar mesmo. Mas aí queima o tecido normal, né, muitas vezes. Queima e fica exudando, né, então é muito comum quando você coloca muito fenol, pegando muitos tecidos, sem ser naquele pontuadozinho no local,
da matriz, ficar exudando por mais de 15 dias. Você queimou, né? Queimou. Então, lembrar que toda cicatrização é atrapalhada pelo excesso de cauterização, de qualquer origem, né? Seja química, seja com eletrocautério. Então, se você queima demais, um tecido queimado não vai fechar de forma tão adequada como um tecido são, que você simplesmente aproxima a borda, né? Então, acho que assim, é mais você fazer a limpeza, cauterizar no local certo, fazer a parte compressiva, aproximar a borda e as condutas do pós, que é levantar analgesia e levantar o membro. Pronto. Não tem erro. Não. E se por acaso o paciente sentir que está inflamado, avaliar. Às vezes, quando a gente tira aquela lâmina ungueal, aquele filete de lâmina, ainda ficam as espículas. Eu digo que a gente sempre tem que revisar a cavidade. É uma mini cavidade, isso, mas você tem que revisar a cavidade. Então, você entra com a pincinha, com a Kellyzinha e vai tentando pegar para ver se puxa tem algum mais. fragmento. Porque às vezes você precisa reintervir nisso. Mas aí a dor vai ser, depois de mais ou menos uns 15 dias, a mesma dor de uma unha cravada. Porque, na verdade, ainda tem um pedaço de unha lá também inflamando. E outra coisa que a gente chama a atenção, muita gente acaba indo para a urgência, né? Sim. Fazer esse tipo de coisa. É uma tragédia. Eu digo, isso é uma condição que é crônica. Na grande maioria das vezes, não justifica estar indo para a urgência, até porque boa parte das vezes você não vai ter um tratamento adequado. Muita gente chega lá, coloca antibiótico, arranca a unha e vai para casa. Você não fez nada. Você tirou a proteção que era para continuar lá, protegendo a ponta do seu dedo, e não corrigiu nem a matriz, nem o tecido hipertrofiado periungueal. Então, não foi feita nem matricectomia, nem cantoplastia, só a avulsão da unha. Então, você não ganhou nada com isso. Então, não façam isso. É melhor fazer uma condução, uma cirurgia eletiva em qualquer consultório dermatológico ou um serviço público, se for o caso, mas não é uma condição de urgência que justifica, a não ser que haja suspeita, né? Infecções maiores, osteomielite, que é uma exceção, mas o tecido crônico hipertrofiado, que tem paciente que leva meses para procurar um diagnóstico e uma abordagem correta. Então, a gente já deixa a orientação, porque na maioria das vezes a abordagem, infelizmente, de urgência, não é a mais adequada que a gente vê na prática médica. E a gente não falou aqui em tratamento que tem que remover a unha toda. E a gente não falou que tratamento é desencravar a unha. Não. E aí eu até indico o paciente, depois disso, procurar podólogos, tudo, para cortar a unha corretamente. Isso, para manter. Mas a manipulação da unha, a gente tem que ter muito cuidado. Então, acho que fica como uma reflexão essas duas coisas, né? Isso, exato, Jéssica. Acho que é mais importante. Isso, em qualquer faixa etária, né? Paciente com insuficiência vascular, paciente diabético, então tudo que pode ser foco de qualquer processo infeccioso, isquêmico, periférico, a gente tem que ter muito cuidado, né? E tudo isso vai impactar todas as atividades do dia a dia, principalmente que afetam o pé, atrapalha o calçado, ninguém sai de casa, vira uma confusão, a gente querendo mudar de função no trabalho, por conta de um encravado, isso acontece também. Então, começar pelo básico, vamos cortar certo e, em caso encrave, suja ou com a criptose, procurar o especialista certo para abordar, né, Jéssica? Exatamente. Eu acho que era esse o recado que a gente tinha para dar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte a gente, compartilha com os amigos e continuem seguindo a gente em todas as redes sociais.